Foi divulgado, enfim, o trailer para GTA 6. O GTA é um jogo muito popular no qual você joga com criminosos, né? Então, assim, há muitas missões que você faz ali para poder ascender no mundo do crime. E eu jogo GTA desde o GTA 2. Então, assim, o GTA 2 era de duas dimensões. Você jogava com o carrinho, assim, você via de cima, o carrinho não era nada sofisticado. Depois joguei o GTA 3, joguei o Vice City. Então, é um jogo que é bem interessante pela história que envolve, a trama, e pelo fato de ser um mundo aberto. Então, você pode, sabe, explorar diferentes territórios ali na cidade, você pode fazer coisas diferentes, você pode, inclusive, jogar o jogo sem precisar fazer a linha principal da história. Você pode ir lá pegar um táxi, dirigir o táxi, fazer trabalho como taxista, pode pegar ambulância, carro de polícia, ou seja, você pode jogar esse jogo aí de maneira como você bem entender. E no GTA V ele era muito mais amplo ainda, né? Havia diferentes personagens, ou seja, foi um jogo aí que criou uma legião de fãs, e quando lança agora o trailer para o 6, isso já vai prevendo para daqui 2 anos, mais ou menos 1 ano e meio talvez, né, 2025, já lança aqui algumas previsões de como será esse jogo e como ele será muito mais sofisticado do que o anterior. Só que esse trailer, ele traz algumas imagens que confundiram as pessoas ou revoltaram algumas pessoas, porque aparecem muitos negros e muitos latinos nesse trailer e poucos brancos, né? Então, assim, eu vi que os brancos eles estavam um pouco revoltados. Bem, é claro que é uma expressão de racismo, mas, no final das contas, eu quero entender com vocês aqui o que esse trailer de GTA 6 significa e como reflete os Estados Unidos hoje, né? Porque o que acontece foi que nesse trailer tem várias imagens, algumas grotescas, e aí o que alguns influenciadores estão fazendo é mostrar as semelhanças entre cenas reais que aconteceram nos Estados Unidos e cenas mostradas no trailer. Ou seja, eles estão tentando fazer ali quase uma colagem de coisas que realmente aconteceram. Eu quero mostrar para vocês aqui, foi uma montagem feita por um influenciador, vou pôr para vocês aqui, a gente vai assistir juntos e depois compreender algumas coisas. Sticking together, being a team. Ou seja, como vocês podem perceber ali, muitas dessas cenas do jogo, elas são muito próximas ou diretamente inspiradas em cenas reais nos Estados Unidos. E aí eu quero inclusive me remeter a um documentário novo na Netflix sobre a origem do racismo nos Estados Unidos, né? Eles falam sobre como a indústria cultural, como a cultura de massa ajudou a perpetuar certos estereótipos sobre os negros norte-americanos e como isso reforça o racismo. O fato é que há um tênue equilíbrio, né? Um equilíbrio muito difícil de ser conquistado hoje em dia entre uma crítica à sociedade, entre uma representação do que acontece de fato, né, uma representação da realidade, entre representatividade, né, como você faz para mostrar essas pessoas, esses sujeitos, esses indivíduos de grupos minoritários num jogo como esse ou numa produção cultural, e quando é a reprodução de estereótipos, né, como você distingue essas coisas. A série GTA, né, de jogos, sempre foi muito crítica, sempre foi muito sarcástica em relação à representação dos criminosos e do mundo americano, né, como as coisas se dão nos Estados Unidos. Então, assim, nos diferentes jogos, por exemplo, você tem ali representações de diferentes cidades. Então, numa delas você tem Nova York, por exemplo, em outro você tem Los Angeles, e você tem também Miami, que será o cenário desse próximo jogo. Então, assim, são 3 grandes cidades norte-americanas, são 3 grandes cidades que são conhecidas na cultura de massa, muitas vezes, por seus grupos de crime organizado, por histórias de criminosos, embora não sejam as cidades mais violentas dos Estados Unidos, né? Você tem outras cidades muito mais perigosas, St. Louis, por exemplo, Atlanta, Baltimore, que estão algumas delas dentre as cidades mais violentas do mundo. Então, assim, você tem cidades que são famosas porque são muito grandes e que têm essas contradições tremendas, essas desigualdades sociais tremendas, e que tem muitos grupos minoritários também, são compostas por uma demografia muito diversificada. Então, é claro que escolher essas cidades seria, no jogo ali, a permitir com que você explorasse uma cidade grande e com muitos contrastes. Então isso daria um dinamismo para o jogo e isso seria, de certo modo, um reflexo da diversidade cultural, étnica e social dos Estados Unidos. Então, me parece que a primeira proposta tem a ver com isso, né? De tentar representar diferentes demografias. E, claro, se fala do mundo crime aqui, se fala do mundo crime, do mundo da violência, então diferentes grupos participam dessa disputa. Por exemplo, você tinha lá um personagem que era um ítalo-americano, era alguém da máfia italiana. Então ele vai lá e vai conquistando espaço dentro da máfia italiana. Você tinha um personagem que era do leste europeu, então, assim, era alguém, um imigrante, que entra no mundo do crime e começa a crescer dentro daquele universo. Ele vai disputando espaço ali com outros grupos de cubanos, de jamaicanos, ou seja, tinha 2 personagens brancos nesses 2 jogos. Depois, em outras edições, começaram a incluir personagens protagonistas que eram de outras etnias, e isso pode levar a críticas sobre a representação desses grupos, né?
Como eu falei, é de ter um equilíbrio, porque se você visa representar a realidade, você acaba sendo obrigado também a representar como as coisas se dão no mundo real também, né? Basta pensar, por exemplo, no cinema, né? Vamos pensar no Brasil em Cidade de Deus, um filme que fez muito sucesso, um filme brasileiro que foi uma referência mundial, não apenas no Brasil, mas uma referência mundial, e retrata a vida na periferia do Brasil, na periferia do Rio de Janeiro, na Cidade de Deus. E aí, se você resolve retratar esse mundo, vamos supor, apenas com brancos, loiros, haverá dois tipos de críticas nesse sentido. Haverá uma crítica dizendo que é um falseamento da realidade, que na periferia do Rio de Janeiro você não vai encontrar esse tipo de demografia desse modo, ou haverá um outro tipo de crítica que é a reprodução de estereótipos, ou seja, os negros periféricos no Brasil, eles são propensos à criminalidade, eles vão lá, eles vão praticar esse tipo de crimes bárbaros, ou seja, você tem que tentar encontrar um equilíbrio nesse tipo de representação, que me parece que é o caso desse jogo, né? Como tem esse aspecto satírico, e ali como vocês viram essas imagens, reproduzindo cenas que são cenas grotescas dos Estados Unidos, que é uma espécie de um zoológico ao céu aberto, o país, então assim, ao reproduzir essas cenas, eles estão mostrando ali tanto brancos, quanto negros, quanto latinos fazendo coisas que são totalmente, sabe, bizarras. Então, eles vão reproduzir isso, talvez em parte de modo crítico, mas também de modo satírico. E é claro que também ao representar certas demografias, já está dialogando com parte do público-alvo que quer se ver representado, mesmo num jogo que seja sobre violência, sobre criminalidade. Então as pessoas querem jogar esse jogo e querem se ver no papel do personagem, que tem muito a ver com o impacto da cultura em nossa vida, né? A gente quer se ver naquela história, a gente quer se ver no papel daquele personagem, a gente quer se sentir na pele daquele personagem de modo a sentir a experiência daquele personagem naquela história, naquele filme, naquele jogo. Então, ao fazer isso, já me parece também que há um encontro aqui de buscar qual é a audiência, qual é o público-alvo, quem são as pessoas que mais jogam esse tipo de jogo, quem se interessa pelo GTA, quem é a demografia nos Estados Unidos que vai consumir essa produção em jogo, esse tipo de entretenimento. E claro, também como eu falei, que não pode desprezar a realidade. Qual é a demografia que está representada ou super representada na criminalidade dos Estados Unidos, como isso aparece na cultura de massa, como isso aparece nos jogos agora. Então, embora essas críticas sejam pertinentes, e é uma crítica feita, como eu falei, nesse documentário recente da Netflix sobre racismo, por outro lado, não dá para tentar fechar os olhos para aquilo que se dá, né? E só um ponto sobre a vida nos Estados Unidos, né? Porque eu morei lá durante 4 anos, e de fato é um país muito complicado, né? Dentre os países ditos desenvolvidos, é um dos países com o maior índice de desigualdade do mundo. Tem um livro bem interessante que fala sobre isso, né? Chamado O Nível, no qual os autores trabalham com a comparação entre diferentes países desenvolvidos, incluindo os Estados Unidos, e mostra como a questão da desigualdade social nos Estados Unidos ela é preponderante para acentuar muitos tipos de problemas sociais, incluindo violência urbana, incluindo índices mais altos de mortalidade infantil, incluindo índices piores de saúde, incluindo vários índices que são prejudiciais para a vida da população e como isso está possivelmente diretamente relacionado à desigualdade social. Então é um país muito desigual, é um país que, sabe, adota um espírito ultracapitalista e quando você mora lá você percebe isso no dia a dia, né? É um país que, sabe, vive profundamente essa mentalidade capitalista e isso se reproduz de muitos modos, incluindo tensões raciais no país. Então me parece que também é feita uma crítica no jogo em relação a isso, em relação a pessoas que são empurradas à marginalidade, que são empurradas para o sistema carcerário, que é super povoado nos Estados Unidos, ou seja, você tem todo um caldeirão de condições perniciosas ali que vão ser representados também neste tipo de produção de cultura de massa. Me parece que isso aqui é um reflexo dos Estados Unidos, né? É um país no qual você tem um discurso armamentista, no qual as pessoas, os brancos, né, se sentem legitimados de sair armado na rua para se proteger da violência. Então, assim, são cenas grotescas de ação policial contra negros, de execução policial de negros também, ou seja, a situação ali é bem complicada e é um país cheio de contradições, repleto de desigualdade e no qual minorias étnicas ou minorias nacionais sofrem na pele também esse tipo de preconceito. Mas eu quero saber de você como é que você entende aí a representação feita de minorias étnicas nesse trailer que apareceu agora do GTA 6, como é que você interpreta isso, se isso é um desrespeito, se isso é uma reprodução da realidade, se isso é uma crítica da sociedade americana, como é que você lê isso e as reações das pessoas também, né, reações racistas das pessoas em relação a esse trailer. Deixe aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixe joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, os links estão na descrição desse vídeo, se cuide por aí e até mais. Tchau! E aí, turma do canal do Henry Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. A gente vive numa sociedade que abraçou o paradigma da competição e da vitória. Vai numa livraria, entra na seção de mais vendidos. Todos os livros são como se tornar um vencedor, como chegar em primeiro lugar. Pois é, tem gente que resolveu abandonar esse paradigma, que percebeu que é
essa maneira de viver que nos trouxe até aqui, com poucos donos de tudo e com muitos donos de nada. Eduardo Marinho, filósofo das ruas, é um exemplo de alguém que resolveu abandonar essa lógica e experimentar o que é viver junto com aqueles que não têm nada. E encontrou sentido nessa caminhada. Encontrou sentido em ter uma vida onde ser o derrotado significa ter sucesso nesse paradigma da vitória dos injustos. Para você assistir uma aula com Eduardo Marinho inédita e ao vivo, eu te convido para no dia 17 de dezembro estar com a gente às 8 horas da noite no Instituto Conhecimento Liberta. Para você se inscrever e participar é super simples e é de graça. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa.